Se veja bem, Rocha, o Brasil tem passado por uma revolução inclusiva. 52% dos brasileiros hoje estão na classe média. Mas qual é a classe média brasileira? A classe média brasileira envolve pessoas que percebem algo como R$ 1.180, R$ 1.200 até R$ 4.000, R$ 4.300 de renda familiar mensal. A partir de R$ 4.000 mensais de renda familiar, a família já está na classe AB. Portanto, já está numa classe que é a classe de alto poder aquisitivo, segundo os padrões brasileiros. Para uma família que recebe algo em torno de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, terá grande dificuldade de manter o seu filho num ensino superior privado de qualidade, que necessariamente tem que praticar mensalidades compatíveis com a qualidade do ensino que oferece. Por isso a necessidade desses mecanismos, que são mecanismos de financiamento e mecanismos também de bolsas. Só assim nós poderemos dar um salto. Um salto, inclusive, dirigido. Por exemplo, hoje o Brasil precisa de professores universitários, de professores para o ensino fundamental, médio. O governo federal desenvolveu um programa para isso. Hoje nós já vemos, com a retomada do crescimento do país, que nós precisamos de engenheiros. Quer dizer, é preciso que haja um fomento para que, num prazo curto, nós possamos ter engenheiros, mas engenheiros de qualidade no Brasil. Ou seja, você só pode crescer hoje formando engenheiros e engenheiros qualificados. Em síntese, nós temos muito a fazer no Brasil, muito. Mas o papel indispensável é o papel das famílias. Uma coisa preocupante no Brasil é que as pesquisas indicam que as famílias estão sempre satisfeitas com o ensino, que nós sabemos que é um ensino que muitas vezes não é bom. É preciso que as famílias desenvolvam um senso crítico para estabelecer a distinção entre o que é bom e o que não é bom do ponto de vista do ensino superior. Na verdade, o Estado nesse processo tem um papel fundamental. Tem um papel fundamental. E a sociedade tem mais um papel fundamental, mais importante ainda. Agora, pegando um pouco aqui a parte política dessa história, qual é a tua opinião a respeito, já que você é constitucionalista, e nada melhor do que ouvir um constitucionalista sobre esse tema, a respeito das cotas? Eu sou amplamente favorável. Eu fui consultado, inclusive, pelo Instituto dos Advogados Brasileiros e tive a ocasião de oferecer um parecer mostrando, por um lado, a constitucionalidade das cotas. Ou seja, no meu sentir, a constitucionalidade, as cotas, especialmente para estudantes provenientes de baixa renda, para povos, para minorias, para afrodescendentes, a cota é um mecanismo importante e indispensável para a realização de uma igualdade, que é uma igualdade real. Afirma-se que não há raça, e do ponto de vista biológico não há raça. É verdade que não há raça. Mas há, na verdade, um fato de que há os pobres e aqueles que passam por situações de discriminação ainda mais graves do que a pobreza. Então você precisa ter cotas para os pobres, os que têm insuficiência de recursos, os insuficientes, e dentro desse quadro, ainda para pessoas que possam sofrer o estigma de uma sociedade que foi uma sociedade profundamente desigual. De modo que eu sou absolutamente favorável a um mecanismo como esse, sempre levando em conta que esse mecanismo é um mecanismo temporário, é um mecanismo provisório. Ou seja, as leis, para que não congelem desigualdades, haverão de servir apenas para produzir mais igualdade e nunca o contrário. Quem visita a Europa, especialmente a Alemanha, mas alguns lugares da Europa, especialmente a Alemanha, onde o Holocausto se deu de maneira mais dura, você percebe que há um esforço imenso para que aquilo não seja esquecido nunca. Exatamente. Tem monumentos, programas e iniciativas na área de educação, de cultura, para que isso não seja esquecido. É verdade. E no Brasil parece que a gente faz um esforço imenso para esquecer a escravidão, como se ela não tivesse existido no nosso passado e nós não tivéssemos que pagar essa conta. É verdade. Eu acho que o Joaquim Nabuco foi muito feliz quando ele disse que o que caracterizava profundamente a sociedade brasileira era o fato da escravidão na história brasileira. E que isso iria marcar o Brasil por muitos anos ainda. Ele foi um dos principais abolicionistas do Brasil. E isso é uma verdade. Então, nós temos que ter duas tarefas. A primeira tarefa é nunca nos esquecermos disso. E a segunda tarefa é superar isso para a construção de uma sociedade que seja verdadeiramente igualitária.
Perfeitamente. Vamos a mais um intervalo. E se você quiser mandar alguma sugestão para o Jogo do Poder, poderá fazê-lo através do portal da CNT, www.cnt.com.br, ou pelo blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com. Não saia daí que nós voltamos em seguida para encerrar a nossa conversa com o professor Clemerson Merlin. Voltamos da CNT para encerrar o nosso bate-papo com o professor Clemerson Merlin Cleve. Na Europa, há um mecanismo no qual o que o estudante faz numa universidade acaba valendo para o mercado comum europeu inteiro. É o Tratado de Bolonha. Perfeitamente. Nós aí estamos falando há algum tempo já da tal do mercado comum nosso aqui do Mercosul. Né? Como anda isso na questão da educação? Bolonha, que foi um programa implantado pela União Europeia, envolve, na verdade, duas questões. A primeira questão, que é muito interessante, que é a questão da mobilidade. O aluno pode fazer cadeiras em outras instituições de ensino superior em qualquer outro país da Europa. Ele pode fazer um primeiro ano, por exemplo, em Roma, o segundo ano em Paris, o terceiro ano em Madrid, pode fazer estágios e, portanto, os programas basicamente são os mesmos em todas essas instituições. Então, isso permite o que nós chamamos de mobilidade estudantil com intercâmbios facilitados. Isso é muito bom para a criação de uma cultura europeia, democrática, etc. E repercute na atividade profissional. Sem dúvida que repercute na atividade profissional. E a segunda questão, além da mobilidade, é a questão da validade. Ou seja, o diploma obtido na Itália vale para todo o país, de modo que o sujeito pode formado na Itália, exercer a engenharia ou a medicina na França ou na Alemanha. Então, isso é uma coisa extremamente interessante. Nós ainda não temos isso no Brasil. Quer dizer, o Brasil está concluindo protocolos com os nossos vizinhos para que situações que permitam mobilidade comecem a acontecer. Agora, isso é um esforço enorme para a unificação dos programas e dos cursos, que são muito diferentes no Brasil, na Argentina, no Uruguai. No que se refere à validação do diploma, nós já somos mais avançados, ou seja, já há protocolos que avançam no sentido da validação automática dos diplomas obtidos no Uruguai, na Argentina, portanto, nos países do Mercosul. Então, estamos caminhando para isso, demoraremos mais, mas eu acho que será uma coisa extremamente interessante. Perfeitamente. Isso também vai ter repercussão na questão do mestrado, do doutorado? Mestrado, doutorado, certamente. Porque até hoje você faz, por exemplo, o curso de Direito na Argentina, ou você faz um curso de doutorado na Argentina, e você precisa revalidar esse título no Brasil. Mas a partir disso, não. As validações são automáticas. Perfeito. O Direito Constitucional, encerrando aí o mandato do ministro Gilmar Mendes, foi um tsunami na presidência do Supremo. Eu acho que não me lembro de ter tido um presidente que tenha falado tanto quanto o Gilmar Mendes falou durante esses 2 anos que ele esteve à frente do Supremo. Olhando a Constituinte de 89, né, o novo texto constitucional e essa sucessão de alterações que nós tivemos no Brasil, de reformas, nós caçamos um presidente da República, né, nesse caminho aí, veio essa história do mensalão, que coloca em xeque toda a estrutura eleitoral, né, não só do direito, mas da prática que nós temos no Brasil. E o Supremo está lá agora com essa coisa para ter que julgar um processo que envolve financiamento de Caixa 2 para atividade partidária. Qual a avaliação que você faz do comportamento do direito constitucional nesse contexto todo desses anos aí, desses acontecimentos? Eu acho que o país é outro, viu? Talvez nós, como estamos vivendo nesse período histórico, nós não nos damos conta da radicalidade das transformações pelas quais o Brasil tem passado. O Brasil tem passado por uma mudança que é uma mudança estrutural, muitas vezes silenciosa. Nós não nos percebemos, só daqui 10, 15, 20 anos vamos olhar para trás e ver que houve efetivamente um corte, uma emergência de um novo paradigma, de um novo contexto. A sociedade brasileira está mudando muito. E o que há de mais interessante nessa Constituição, que é boa, mas que também tem problemas, né? Mas o que é de mais interessante nessa Constituição foi o fato que ela permitiu a emergência daquilo que nós podemos chamar de uma espécie de patriotismo constitucional, que nada tem a ver de nacionalismo, não tem nada a ver com isso.
Ou seja, um fator de identidade nacional é hoje a Constituição. Veja que todos os movimentos sociais, as lutas que são travadas na sociedade, são sempre travadas empunhando-se a bandeira constitucional. Ou seja, uma tentativa de interpretar-se a Constituição de uma maneira mais para esse lado, mais para aquele lado. Nesse contexto é que nós vamos ver essa dinâmica entre os poderes de um presidencialismo com um presidente carismático, de um presidencialismo forte. O presidencialismo brasileiro é forte do ponto de vista das competências, é frágil do ponto de vista da necessidade das coalizões, é juridicamente forte, é politicamente frágil. Por outro lado, vamos ver um poder legislativo que não conseguiu, muitas vezes, satisfazer as demandas de uma sociedade mutante. Às vezes há uma distância entre o legislativo e a sociedade. O poder legislativo tem dificuldade para entender o que a sociedade quer em alguns momentos. E aí um poder judiciário que descobre, a partir da Constituição de 88, a possibilidade de um protagonismo para superar os déficits de democracia, por um lado, os déficits de atuação do poder legislativo, implicando com isso a emanação, muitas vezes, de ordens para que o legislativo atue quando ele não tenha atuado. Então é um poder judiciário que tem assumido um papel protagônico. Isso deve ser olhado com algum otimismo, mas também com preocupação. É evidente que há necessidade de um quadro de equilíbrio entre os poderes. É preciso que o poder legislativo redescubra a sua sintonia com a sociedade, para além daquilo que é politicamente superficial e politicamente correto. É preciso que o judiciário, evidentemente, veja o seu papel num quadro de diálogo com os demais poderes. E é preciso que o poder executivo também dialogue com os demais poderes a partir de uma perspectiva de atuação conjunta e cooperativa, e não a partir de uma perspectiva imperial que às vezes acontece. Eu diria que nós estamos ajustando as abóboras no carroção. Ou seja, o país, levaremos algum tempo ainda para compreendermos exatamente qual que é o jogo institucional que nós temos. Mas a verdade é uma só. O país tem mudado profundamente e tem mudado para melhor. E aqui que entra, digamos, a personalidade singular do nosso atual presidente do Supremo Tribunal Federal até o início do mandato do ministro Peluso, que terá outra personalidade distinta. Ou seja, ele tem exercido um papel protagônico, político, talvez tenha falado mais do que devesse falar, criado algumas vezes constrangimento, mas por outras vezes a sua fala tem sido interessante. Por exemplo, no que respeita à crítica à possível emergência de um Estado policial que nós não queremos nem aceitamos. Perfeitamente. Me diga uma coisa, você acha que o financiamento público de campanha, a lista partidária e outras alterações no processo eleitoral poderia contribuir, diminuir um pouco o tempo de atraso que a gente tem em termos de defeito da nossa democracia? Nós temos um problema sério no Brasil, que é o problema do abuso do poder político. Nós temos visto isso agora numa campanha antecipada, no plano estadual e no plano federal. E temos o problema do abuso do poder econômico. E talvez os instrumentos que nós tenhamos hoje não sejam instrumentos suficientes para conter isso. E aí nós precisamos de uma certa reforma política que viabilize uma autenticidade eleitoral. Essa reforma política eu acho que deve conduzir à necessidade de um financiamento público das campanhas eleitorais e a um bloqueio da utilização de outros recursos privados. De recursos privados, com um trabalho muito forte de controle sobre essas questões. Eu digo que o principal problema das democracias nas sociedades de mercado é o problema do abuso do poder econômico. Portanto, é aqui que o Poder Judiciário, particularmente a Justiça Eleitoral, precisa exercer um papel que é um papel protagônico, um papel forte, não para restringir a democracia, mas para permitir que as condições da democracia se realizem e onde possa haver, portanto, um livre jogo de disputa, uma livre disputa com liberdade de expressão e onde as minorias possam se expressar também com alguma possibilidade de convencimento do eleitorado. Isso ainda está faltando no Brasil. Perfeitamente. Nós chegamos ao final do programa. Estava preocupado no começo se ia ter o que conversar durante esses 50 minutos. É verdade, eu perguntava o que eu tenho a dizer. Pois é, terminou o programa e faltou tempo. Eu gostaria de falar sobre algumas outras coisas com você.
Nós vamos conseguir, por exemplo, a questão da liberdade de expressão, outros temas importantes, mas em outra oportunidade nós vamos poder nos encontrar aqui, agora nesse ano importante para a vida de todos os brasileiros. Eu quero dizer para você que foi uma grande honra pessoal para mim tê-lo aqui no programa, para a CNT também foi mais ainda, e agradecer você ter atendido o nosso convite tão prontamente. Alegria, foi uma alegria minha te rever e te rever agora, você com um programa tão importante como esse. Obrigado pela oportunidade de se me dar. Obrigado. Se você quiser mandar alguma sugestão para o programa, poderá fazê-lo através do portal da CNT, www.cnt.com.br, ou através do blog do programa, jogodopoderparaná.blogspot.com. Você que nos honrou com a sua atenção no dia de hoje, muito obrigado. Nós voltaremos no próximo domingo, então uma grande semana e até lá.